Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar da terceira temporada de Jornada nas Estrelas Picard, né, gente? Essa série aí tá chegando à sua metade. Eu acho que já dá pra dizer, entendeu? Que essa temporada realmente vai ser diferente das demais temporadas, tá? Das duas primeiras temporadas. Ela tá mantendo um padrão de excelência, chegamos à metade da série. Só se agora houver um plot twist assim tenebroso que descarrilhe e destrua tudo, entendeu? Mas eu acho que tá difícil disso acontecer. Eu acho que essa série vai manter a qualidade que ela tá mantendo até o final, né? O episódio 5, né, com spoilers aqui a dar com pau, tá, gente? Eu não respeito regra nenhuma de dar tanto tempo para falar de spoilers, não sei o que, coisa e tal, tá? Já dou alerta de spoiler logo de início, tá? Acabei de ver o episódio, tá? O episódio saiu nessa última quinta-feira, hoje é sexta, tá? Eu tô gravando numa sexta-feira, tô gravando com 24 horas de episódio. E tá com spoilers a dar com pau esse vídeo aqui. E o episódio 5 ele é intitulado Impostores, né? Ou seja, depois daquele final de arco, né? Desse arco de 4 episódios iniciais que a gente teve, né? Dessa batalha na nebulosa, né? A história vai dar uma sequência, né? O episódio anterior tinha terminado com umas alucinações do Jack Crusher, né? Que era uma coisa que eu não falei, né? Apareciam umas veias vermelhas, assim, uns negócios esquisitos. Gente chamando ele escutando vozes de gente chamando ele se vendo matando pessoas, né? Aquele negócio todo. E tudo muito estranho, né? Isso é um detalhe, né, que a gente tem que falar desse episódio, né, que é um mistério que está aparecendo aí, né? Isso é uma coisa, né, que realmente ela está dando uma sequência aí no caso, né, para a história, né, no caso, né, de quem é esse cara, de quem é esse Jack Crusher, né? O que esse filho do Picard fez, por que ele é importante na trama, né? E a gente está vendo, né, mais um tijolinho sendo colocado nessa história aí no caso, né? Mas a gente vai ter a volta da história A e da história B também, né? E na volta da história e na história A, né, o que acontece? Depois que a Titan consegue, né, fugir da nebulosa e fugir da Shrike, né, e não há nenhum sinal da Shrike, né, você tem justamente a questão, né, da frota estelar, né, tá indo em direção, né, o Capitão Shaw lá já chamou a frota estelar, né, ela tá indo em direção a Titan, né, para justamente, né, pegar, né, o nosso Picard aí, pegar o nosso Riker, né, e levar meio que para uma corte marcial, né, para ver, né, o que estava acontecendo aí. E aí chega a USS Intrepid para fazer isso e vem uma nave auxiliar, né, com alguns seguranças, né, e quando a nave auxiliar chega com alguns seguranças, a gente tem a gratíssima surpresa de ver a Rolaren, né? Eu imagino que tenha algumas pessoas ficado muito felizes, né, do universo Trekker ao ver a Rolaren, né? Eu mesmo conheço um que deve ter virado cambalhotas de alegria, né? Leissa Valdomiro, né, no caso. Mas o que acontece? A Rolaren, né, ela disse que o Hiker, né, e o Picard estão sendo acusados de traição, né? E ela quer fazer todo o interrogatório. O Picard fica muito pau da vida, né? Porque a Rolaren acabou indo para os maquis, né? E aí a gente tem que ver os episódios anteriores para ver isso, né? E aí fica aquela coisa, né? A Rolaren ela vai fazer um interrogatório no Picard, né? E existe aquela coisa também dentro da nave. Quem é metamorfo, quem não é? Se de repente esses metamorfos estão infiltrados na federação, né? Se existe esse perigo, esse negócio todo. E enquanto isso, né, a nossa doutora Beverly Crusher, né, sempre ela, né, fazendo descobertas importantes ali, né, sendo uma peça-chave na trama, sendo uma peça importante na trama, né, ela está realmente fazendo uma série de investigações ali. E é interessante a gente perceber, né, que ela acaba descobrindo, né, que esses metamorfos eles sofrem, vamos dizer assim, uma espécie de evolução, tá? E nessa evolução eles acabam, vamos dizer assim, sendo imperceptíveis, né? Eles não são mais aquela forma líquida que você acha em qualquer lugar, né? No caso, né, eles conseguem replicar órgãos, esse negócio todo, né? E só depois de uma autópsia muito detalhada é que eles conseguem se descobrir que é um metamorfo. Então qualquer um pode ser metamorfo nessa história, né?
E aí a nossa doutora Crusher manda essa mensagem para o Picard enquanto ele está sendo interrogado pela Rolari, e automaticamente, né, o Picard, né, começa a desconfiar da Rolari, né, porque a Rolari não está usando o brinco dela, bajoriano, né, e ela fazia questão de usar esse brinco, né. Ela está perguntando muito sobre a Jack Crusher, não pergunta nada sobre a Shrike, né, no caso, né. Então o Picard começa a fazer ali retrucar esse interrogatório com outras perguntas também, né, no caso, né? E os dois ficam ali conversando um com o outro, né, um diálogo muito interessante, né? Onde eles vão começar a acertar as contas, né, do passado entre eles ali, né, os desentendimentos, né, entre eles ali, né? E você vai ter um diálogo muito bem elaborado, um diálogo muito bem escrito sobre isso, né, no caso, né? Onde eles vão finalmente, né, acreditar, confiar um no outro, né? O Picard vai acreditar que a Rolarian ela era a mesma, que ela não era uma metamorfa, e a Rolarian vai começar também a perceber que o Picard não tem nada a ver com o que ela está duvidando, como é que fala? Desconfiando. E ela está desconfiando do quê? De que há uma infiltração geral de metamorfos, entendeu? Na Frota Estelar, na Federação, esse negócio todo. E que ninguém está seguro, né? Então ela está justamente alertando isso para o Picard, né, no caso, né, ela transporta, né, boa parte da tripulação da Titan, né, para tirar o máximo de metamorfos suspeitos possíveis ali, né, e ficar com uma tripulação mínima totalmente confiável, né, a ideia era justamente essa, né, enquanto que ela segurava a barra na Intrepid, né, mas aí dentro os próprios seguranças da Rolaren já eram metamorfos, né? E quando ela está retornando com a nave auxiliar para Intrepid, né? Eles se teletransportam, né? E eles colocam uma bomba, né? Na nave auxiliar, né? Eles podem e aí ela entra em contato, né? Com o Picard, né? Com o Riker, né? E aí o Picard e o Riker, né? Tentam salvar ela, pedem para ela se aproximar, entendeu? Da Titan para eles poderem fazer o teletransporte, porque há um inibidor de teletransporte também. Mas aí a Rolarian percebe que ela não vai conseguir desarmar a bomba a tempo, e ela faz uma viagem suicida à nacelle da Intrepid, né? Ela se explode na nacelle da Intrepid, né? A Rolarian morre, né? O Picard fica muito chocado com aquilo, né? Ela morre não sem antes dar o brinco, né, dela, né, pro Picard, né, no caso, né? E aí você fica naquele choque, né? Que você vê um personagem do cânone, né, morrendo ali, né, no caso, né? Mas não é uma morte, vamos dizer assim, uma morte banal, como a gente vê nessas novas séries do Alex Kurtzman. É uma morte que, poxa, teve muito conteúdo, foi uma morte que foi realmente sentida, né, pelos personagens, realmente sentida por quem estava assistindo, né? Foi preparado todo vamos dizer assim, uma componente emocional em torno dessa morte aí, entendeu? Que não foi uma coisa feita de forma fútil, de forma até pueril, vamos dizer assim, como os filmes do Alex Kurtzman faz, né, quando ele matava, né, os personagens dele lá, no caso, né? E aí é aquela coisa, né, um personagem que a gente já tinha, né, uma certa, vamos dizer assim, ligação, né, quando você viu, né, a rolar em TNG, né, e ela foi muita inspiração, né, para Major Kira de DS9, né, a gente tem que deixar bem claro isso também, né. Então realmente foi uma morte bem sentida, né, no caso. Aí o que vai acontecer? Dentro do brinco da Rolaren era uma espécie de, como é que a gente pode dizer, uma espécie de pendrive, né? Que tinha uma série de dados com todas as investigações, né, que a Rolaren tinha feito. E aí a gente descobre que a Rolaren era o contato de quem? Do Worf lá da história B, que volta esse episódio, né? O Worf e a Rafaela, né, no caso, né? Eles vão justamente ali continuar a investigar, né, a coisa do Instituto Destron, né? Eles vão agora atrás de um gangster vulcano, né? Que foi um negócio muito interessante. A impressão que dá é de que era um gangster romulano, né? Porque ele inclusive tinha aquelas tatuagens no rosto, né? Como a gente viu, perdão, nos romulanos lá do J.J. Abrams, né? Do primeiro longa de Jornada nas Estrelas do J.J. Abrams, né? Mas na verdade era um gangster vulcano, né? O negócio que a princípio é estranho, né? Mas aí ele deu uma argumentação bem interessante. Eu não me lembro da frase agora, mas ele falava assim: a utopia
só tem uma... A utopia só tem uma razão de existir quando você tem o crime ou alguma coisa errada acontecendo, né? Então, isso é uma coisa lógica, né, no caso. Né? Eu gostei dessa argumentação dele. E aí você bota, né, esse Vulcano aí prendendo, né, o Orf e a Rafaela, capturando os dois, né, e botando os dois para lutar até a morte. O Orf acaba sendo ferido mortalmente, né, o Orf morre, né, aí você pensa, não vai vir agora uma morte banal de personagem icônico, de personagem de cânone, né, tão importante quanto o Orf, né. Você olhava assim, não, esse cara vai levantar daqui a pouco, né, coisa e tal, né, mas você pensa assim, porra, uma produção do Kurtzman, cara, e se matar no Orf mesmo, né, a gente fica com aquele medinho, né, disso ter acontecido, né, e se estragar no personagem, né, e se destruíram com o personagem, no caso, né, mas o Orf lá, ele fez uma técnica de meditação do Keyles lá para baixar os batimentos cardíacos. Ele perdeu sangue pra caramba, se fingiu de morto lá, mas depois ele matou todos os capangas lá do Vulcano lá, né, e conseguiu arrancar a informação, né, do Vulcano lá, que ele usou um dispositivo lá para poder entrar no Instituto, na segurança do Instituto Destron, né, e aí a história B tá andando, né, no caso, e ela vai se encontrar com a história A quando o Riker, né, aciona o brinco da Rolaren e o Worf, né, e o Picard acabam conversando ali, batendo um papo ali, né, e o Worf acaba descobrindo que a Rolaren, né, morreu, né, no caso, né. É interessante a gente ver, né, que a Intrepid ela vai, né, atacar, né, a Enterprise. Desculpa, gente. A Intrepid vai atacar a Titan, né, e aí, né, o comando já está de volta para o Capitão Shaw, né, e aí o Riker desesperadamente pede para o Shaw entrar em dobra, né, porque está percebendo a armação, né, que tá dos metamorfos aí na coisa, né. O Bernard Shaw demora um pouco para reagir, ele ainda acredita que aquilo tudo é um papo furado do Picard e do Riker, mas ele acaba se convencendo, né, quando ele vê a Intrepid indo na direção da Titan, né, e ele sai batido com a Intrepid atrás. Então o episódio termina, né, com a Titan em dobra, né, a Intrepid perseguindo, né, a Titan, né, no caso, né, essa coisa do brinco da Rolaren, aquela série de informações, o Worf aparecendo, né, entrando em contato com o Picard e com o Riker, né, o Worf que teve umas brigas com a Rafaela de espada que, pô, ele desceu o cacete na Rafaela, foi muito interessante, né. A Rafaela também deu umas porradinhas nele porque ela é a personagem queridinha lá dos caras, coisa e tal, né. Mas a gente sentiu uma presença maior do Worf ali na arte da guerra, ali na arte da luta corporal, gente. Foi bacana, foi muito bacana, assim, essa parte aí. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito feliz de ver esse pedaço aí. Mas o episódio termina, né, com a nossa doutora Beverly Crusher conversando com o filho dela, e o filho dela começando a se abrir, né, com a doutora Beverly Crusher falando das inquietações que ele está sentindo, né, das visões que ele está sentindo, coisa e tal, que ele está ali muito, vamos dizer assim, perturbado com o que está acontecendo, né, e ele está começando a querer se abrir, né. É claro que ele vai ser perseguido pelos metamorfos que se infiltraram na Titan depois que eles deram um rabo de arraia lá na Rolaren, né, no caso, tá? Mas aí o Jack Crusher, o que ele fez? Ele matou os 4 metamorfos que estavam na nave, né? Ou pelo menos alguns dos metamorfos, de repente tem mais, né? E ele acabou matando, mesmo não sabendo, tá? E aí aquilo que ele tinha nas visões dele acabou se confirmando, né? Ele sendo extremamente violento, tá? Mas acabou se confirmando com os metamorfos, né? Porque o início, né, do episódio é a visão, né, do Jack, né, matando toda a tripulação da ponte, né? Então que foi um negócio pesadíssimo ali, mas acabou não acontecendo, tá? Agora, uma curiosidade, né? Tá todo mundo falando quando é que o LaForge vai aparecer, né? A filha dele apareceu, tá ali participando, coisa e tal, né? E todo mundo, pô, já apareceu a Marina Sirtis, já apareceu praticamente toda a tripulação de TNG. Só falta o LaForge até agora não apareceu. Até o Rolaren já apareceu e o LaForge ainda não apareceu, né? Então as pessoas estão ficando cada vez mais curiosas. E outra coisa, né? Agora vamos para os 5 episódios finais. Onde se encaixa o Lore, né? O irmão ruim do Data, né? E o nosso vilão lá do Sherlock Holmes, que eu esqueci o nome, o Moriarty, né? Onde se encaixa o Lore e o Moriarty nisso?
eles têm que estar interligados com essa questão dos metamorfos, eles têm que estar ligados com a Shrike, tá? Com a Capitã Vadik lá, eles têm que estar ligados de uma certa forma com isso, tá? Porque eles não podem ser coisas independentes. Se você começa a fazer esses plots independentes, como foi na segunda temporada de Picard, isso vai estragar a história. Esses vilões que aparecem, eles têm que estar todos interligados. E a impressão que dá é que existe um elo, né? Acho que vocês entenderam, né? Um elo, né, que liga esses vilões todinhos aí, né? Que tem a ver, né, com os nossos metamorfos aí, com os fundadores lá que se rebelaram contra o fim da Guerra do Domínio, né, no caso, né? Mas, gente, tá bacana, tá, sabe? São episódios que realmente a gente está vendo com vontade, com gosto, sabe? Que a gente está esperando aparecer o próximo episódio, tá? E, cara, dependendo de como for, cara, se de repente essa temporada fizer muito sucesso, fizer muita audiência, de repente uma quarta, quinta, sexta, sétima, oitava temporada do Picard, pra mim, tá de bom tamanho, né? O que não tá de bom tamanho é fazer 6, 7, 8, 9 temporadas de Discovery, entendeu? Agora, se você continuar a fazer uma temporada de Picard com essa toada, a gente pode até considerar, esquecer as duas primeiras, entendeu? E considerar que essa é a primeira temporada do Picard, que pode rolar outras, né? Abençoado seja o Terry Matalas, né, gente? Abençoado seja essa criatura, entendeu? Que a gente ficava, né, chupando o dedo, né, vendo o João Favreau lá e o Dave Filoni lá em Guerra nas Estrelas, entendeu? Fazendo horrores lá com o Mandaloriano, coisa e tal, né? A gente vai falar de Mandaloriano depois também, né? Mas, pô, tipo assim, ele tá realmente trazendo o que a gente gostava de Jornada nas Estrelas, sabe? As pessoas estão gostando, a gente está sentindo, as pessoas estão discutindo bastante isso. As notas aí desses provedores aí, né, nesses sites tipo PMDB da vida estão sendo altas, entendeu? Então tá bacana, gente, tá bacana, sabe? E é isso, né? Esperemos o que vai acontecer no sexto episódio agora, entendeu? E esperemos como essa história vai se desenrolar. Ela tá se desenrolando muito bem. Eu particularmente estou gostando bastante. Eu acho que eu não sou a única pessoa que está gostando muito. A opinião geral é que a coisa melhorou bem, a coisa melhorou bastante. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outra oportunidade a gente conversa mais sobre Picard com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.